Olá, meus amores, olá, minhas amoras, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam tranquilos, que estejam conseguindo estudar na medida do possível, né? A gente sabe que é difícil se adaptar a essa nova rotina de ficar trancado em casa, de ficar de quarentena, tá? Espero que vocês estejam conseguindo ficar em casa para quem pode, tá? E hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo de sociologia vendo mais um pai da sociologia, esse cara que é super importante, tá? A gente vai ver que as ideias dele se aplicam até hoje, tá? E ele é o primeiro nome da tríade da sociologia. Essa tríade da sociologia vai ser formada pelo Durkheim, pelo Weber e pelo famosíssimo Marx. Tá? Então a gente vai começar com o Durkheim. Semana que vem a gente vê o Weber e na próxima a gente vê o Karl Marx, o famoso Karl Marx, tá? Fiquem tranquilos. Vou passar o conteúdo dele de maneira bem devagar, bem tranquila para todo mundo entender. Tudo bem? Antes da gente começar, comentário da tia Marina para ela ficar feliz, tá? E o curtir da tia Marina que eu também fico feliz. Eu fico só de olho em vocês. Tá bom? Meus amores, chega de blá blá blá, vamos começar a falar de Émile Durkheim, ou Émile Durkheim, tá? Durkheim nasce em 1858 e morre em 1917, data extremamente importante para a história, tá? Então vamos fazer uma mescla aqui, vamos dar uma revisada. Em 1917 ocorre a Revolução Russa, tá? Então não deixem de estudar. Ainda vai demorar para vocês terem, tá? Mas anota aí no caderninho, anota aí do lado que é importante, tá? O Durkheim nasce na França, tá? Ele é francês de nascimento, porém ele passa grande parte da vida dele na Alemanha. Então ele vai estudar na Alemanha, tá? Ele vai constituir toda uma vida na Alemanha. Além disso, ele é um teórico do pensamento sociológico, então ele é um dos principais teóricos do pensamento sociológico. Ao lado dele estão Comte, que já vimos, tudo bem, Weber, que vamos ver, Marx, que também vamos ver, tá? Esses são os principais, esses são os iniciais. Com o tempo vão surgindo outros pensadores, vão surgindo outros sociológicos, mas esses quatro são o início da ciência, tudo bem? E também do positivismo, então Durkheim também é positivista, tá? Vamos lembrar que os positivistas acreditam na racionalidade, na razão no interior da sociedade, tá? Além disso, Durkheim diverge de Comte, tá? Então, enquanto Comte gosta de elaborar hipóteses, gosta de elaborar ideias para depois ir para a sociedade, esse amigo aqui faz totalmente ao contrário. Ele vai primeiro na sociedade e através da análise social que ele vai elaborar as hipóteses. Então, eles têm um método de pesquisa totalmente oposto. Comte primeiro elabora uma hipótese e depois investiga a hipótese. Durkheim não, ele investiga, tá? Depois elabora hipóteses, tudo bem? E ele tem um olhar 100% voltado para a prática. Durkheim acredita que a gente só consegue entender a sociedade e as relações sociais se a gente for para a sociedade, se a gente olhar para essa sociedade. Caso contrário, se a gente ficar em casa fechado, sem trocas sociais, sem relações, a gente não vai entender nada. Tudo bem? Então, Durkheim acredita o quê? Que eu preciso ir para a sociedade, que eu preciso estar no meio dessa sociedade para eu conseguir entender ela, entender os traços, os comportamentos, a cultura. Tudo bem até aqui? Sim, ficou tranquilo? Então a gente vai ver, meus amores, que Durkheim, tá? Ele analisa muito fortemente a sociedade e ele vai criar teorias em cima dessa observação. Ok? Tudo bem? Vamos seguir, então vamos começar a ver as primeiras teorias e as primeiras ideias de Durkheim. Bom,
A primeira ideia, gente, que é uma ideia muito importante para Durkheim, quando a gente pensa em todo o pensamento dele, é essa ideia aqui. A sociedade prevalece sobre o indivíduo. Então, o que ele está falando nessa frase? Prevalece? O que é prevalecer, Marina? Ele está falando o seguinte, vamos traduzir. A sociedade é mais forte que o indivíduo. Ou seja, a sociedade vai moldar sim o indivíduo. Dependendo da sociedade onde você está inserido, você vai se modificar e você vai adquirir características dessa sociedade, ok? Então, meus amores, eu gosto de sempre trazer o quê? Exemplos, tudo bem? Se a gente, meros mortais, tivéssemos nascido, tá, herdeiros da família Kardashian, nós teríamos os mesmos comportamentos, a mesma cultura? Não. Por quê? Porque a sociedade da família Kardashian é uma sociedade diferente da sociedade bauruense, tá? Mais extremo ainda é se vocês tivessem nascidos, ok? Dentro de uma família japonesa. Vocês teriam os mesmos costumes, os mesmos comportamentos, a mesma cultura? Não, vocês não teriam. Vocês, o indivíduo, ok? A Marina, o João, o Pedro, a Bia que está me assistindo, seria moldado, seria modificado pela sociedade. Então, para Durkheim, a sociedade é sim mais forte que o indivíduo. Tudo bem? Aí, dentro dessa ideia, ele vai criar uma outra ideia. Por que essa sociedade é mais forte? Porque ela cria regras de conduta. Tudo bem? O que são regras? Regras são leis, ok? São sentenças que todos têm que seguir, tá? Então, é uma regra, tá? Não matar o amiguinho, não é uma lei, tá? Então, a gente tem que seguir essa lei, tá? Algumas pessoas não seguem, mas são exceções, tudo bem? A maioria segue. Então, vamos lá. Essas regras de conduta, elas são aplicadas em toda a coletividade, em toda a sociedade. Então, essas regras, elas não valem apenas para um grupo, elas valem para todos os grupos que formam a sociedade, tá? Além disso, elas não são criadas pelos indivíduos, então não fui eu, Marina, que criei a regra não mata o amiguinho, ok? Quem criou essa regra foi a instituição social Estado, tudo bem? A Marina não pode criar a regra, pode matar um amiguinho que você não gosta. Não vai funcionar essa regra não vai se aplicar a todo mundo, por quê? As regras de conduta, elas não são individuais, elas são coletivas, tudo bem? E, além disso, as regras de conduta garantem que a gente continue caminhando socialmente. Então, as regras de conduta, elas são extremamente importantes, por quê? Porque elas vão garantir que a sociedade continue andando, que ela não se destrua, tudo bem? Lembra dos contratualistas, tá? É uma ideia similar, tá? Ele não fala de contrato social, mas ele fala que existem regras e essas regras devem ser seguidas para que a sociedade não se destrua, tudo bem? Para que a sociedade continue caminhando. E se a gente for parar e pensar, se a gente for parar e refletir, a gente vai ver o quê? Que nós somos cercados de diversas regras, ok? Por mais que a gente fale, eu sou rebelde, eu não sigo nenhuma regra. Mentira! A gente segue sim, tá? Tanto que várias vezes que vocês vão fazer alguma coisa e vocês sabem que é errado, muitas vezes vocês travam. Ok? Ai, não, isso é errado, isso não pode fazer. Quem tá falando que não pode fazer? A sociedade.
Tudo bem? Então, nós somos guiados sim por essas regras, e essas regras são criadas exatamente para nos guiar, para que não fique cada um vivendo de um jeito, tá? Se a gente for parar e para pensar, meus amores, olha a vida de vocês e dos colegas de sala de vocês. Tudo bem, tem diferenças entre si, mas são vidas muito similares. Vocês acordam, tomam café da manhã. Ah, eu não tomo café da manhã. Tudo bem, mas você almoça, tá? Aí você vai pro cursinho ou você vai trabalhar, tá? Por que você não pode soltar a zorra no trabalho? Ah, porque eu sou demitido. Por que não pode ser demitido? Ah, porque eu preciso de dinheiro. Por que você precisa de dinheiro? Regra social. Ah, que eu preciso sobreviver. Tudo bem? Então, essas regras sociais, elas vão guiar, sim, o nosso caminho. E elas são importantes para a gente se manter unidos como sociedade. Tudo bem? Vamos seguir, gente. E outra teoria que o Durkheim cria é a dos fatos sociais. Então, para esse amigão aqui, a sociologia ela tem como principal objeto de estudo, como principal foco de estudo, uma coisa: os fatos sociais. Marina do céu, o que é fato social? Calma, mulher, vou explicar. O que é fato social, meus amores? São coisas gerais, ok? Se é geral, aplica-se a todo mundo. Repete-se na maioria dos indivíduos, ok? Então, são coisas que acometem, como é que é uma palavra muito difícil, tá? Que atingem, ficou melhor, né, gente? Desculpa. Que atingem todo mundo, tá? E vai se repetir na maioria de vocês. Ah, então pode ter um ponto fora? Pode, mas são poucos pontos fora, tá? A gente deve analisar isso como uma coisa, tá? Vai ficar mais claro quando eu der exemplo, tá? E deve-se retirar as consequências individuais na análise. Então, vamos lá. O que é um fato social? Vamos pegar um fato social muito simples, tá? Usar roupa. Usar roupa. Usar roupa não é geral, não é todo mundo que tem que usar roupa? Sim. Não repete na maioria dos indivíduos? Tem alguém que não usa roupa, mas a maioria de nós está de roupa. Por que a gente não vai no cursinho pelado? Tá? Deve ser analisado como uma coisa, não é uma coisa. Usar roupa é uma regra, tá? É uma coisa, tá? E deve-se retirar as consequências individuais. Ai, por que eu uso roupa? Ai, por causa do pudor. Ai, porque andar pelado é pecado. A gente tem que retirar tudo isso, tá? Então, o fato social é uma coisa que se aplica na maioria da sociedade e a maioria da sociedade segue essa coisa. Então, usar roupa é um fato social, ok? Tudo bem? Tem sociedades onde usar roupa não é fato social? Com certeza. Tudo bem? Por isso que as sociedades são diferentes entre si, porque os fatos sociais são diferentes entre si. Tudo bem até aqui? Então vamos seguir, calma. Então, gente, os fatos sociais são regras de comportamento. Se você chegar na escola ou no cursinho sem roupa, você vai entrar na sala de aula? Provavelmente não vai entrar, tá? Por quê? Porque é regra de comportamento, tá? Se você mora com alguém, tá? Ignora aí quem mora sozinho, tá? Mas se você mora com alguém, as pessoas que moram com você vão deixar você sair sem roupa? Não, a minha não vai deixar, tá? A minha mãe vai infartar se eu sair sem roupa, tá? Moro com a minha mãe e com meu pai e com a minha irmã, tá? Todos eles vão infartar se eu sair sem roupa, tá? Os fatos sociais são exteriores. Fui eu que criei a regra? Tem que sair com roupa? Não, gente, tá? A gente sempre saiu com roupa. É uma regra que não foi criada pela gente, tá? É uma regra que vem de décadas e séculos. A sociedade em si criou essa regra e a gente só segue. Então, por exemplo, outro fato social que na nossa sociedade é muito comum: comer com garfo e faca, tá? Vocês almoçam com a mão? Vocês vão comendo com a mão? Acredito que não, tá?
Gente, vamos pensar o arroz e o feijão, tá? Ai, Marina, eu almoço bolacha, eu como com a mão. Ai, eu almoço um dogão. Tudo bem, gente, tá? Vamos pensar o arroz, o feijão e o bife, tá? Quem não come o bife e a salada, tá? Vamos pensar assim, tudo bem? Vocês comem com o quê? Com garfo e faca. Garfo e faca na nossa sociedade é um fato social. Se a gente for para sociedades onde não utilizam garfo e faca, utilizam, por exemplo, o hashi, que é o palitinho, tá? Usar o garfo e faca é totalmente estranho, não é um fato social. Um fato social para essas sociedades é utilizar o hashi. Tudo bem? Sim? Deu para entender? Se não entendeu o fato social, manda mensagem aqui, tá? Não fica com a dúvida. E os fatos sociais, meus amores, para a gente saber se é um fato social ou se não é um fato social, a gente tem que fazer 3 perguntas. É coercitivo? Tem coerção social? Vou explicar o que é coerção social. É geral? Tá? É exteriorizado? Então, coerção social, generalidade, exteriorização são as características que definem o fato social, tá? Vamos explicar agora o que são essas características. Vamos lá. Coerção social, característica número 1. Força que os fatos sociais exercem na sociedade. E força que leva os indivíduos a respeitar as regras sociais. Por que todos vocês estão de roupa? Ai, Marina, eu tô só de shorts. Tudo bem, é uma roupa. Ai, Marina, eu tô pelado. Você não tá seguindo o fato social, hein? Por quê? Porque é coercitivo. Ai, coçou, gente. É uma força que a gente não sabe de onde vem essa força, tá? Mas é uma força que nos coerge, ok? Que é coercitiva a nós, ou seja, é uma força que nos obriga a seguir essa regra. Tudo bem? Se você vai num restaurante e você começa a comer com a mão o arroz e o feijão, as pessoas, eu tenho certeza, elas vão olhar para você. Ou se você vai para o restaurante descalço, provavelmente você nem entra dependendo do restaurante. Tudo bem? Por quê? Porque essa coerção social é uma força que estipula, se você não segue essas regras, você não é bem-vindo na sociedade. Tudo bem? E a gente pode ir muito longe isso daí, tá? Generalidade é a repetição, tá? Dos fatos sociais. Então, os fatos continuam se repetindo, eles se repetem diariamente, eles se repetem em todas as famílias, eles se repetem em todos os indivíduos? Sim, eles se repetem. Então, usar roupa, usar sapato ou comer de garfo e faca na nossa sociedade, ele é geral, tá? Aí a gente pode pensar que ele é natural, ou seja, é natural, não é uma coisa criada, tá? É natural pra gente comer de garfo e faca, usar roupa e usar sapato. E é coletivo, tudo bem? Todo mundo segue, ok, gente? Tudo bem até aqui? Então vamos seguir. Exteriorização. O que é exteriorização? É a absorção das regras sociais, a absorção das regras da sociedade em que está inserido. Tudo bem, gente? Então, a exteriorização é, dependendo da sociedade onde você está, você absorve essas regras. É o que eu falei, meus amores. Se eu me mudar hoje para Tóquio, tá? E eu passar a viver como uma nativa lá, ou seja, eu não vou ser uma turista, vou ser uma pessoa que trabalha, que mora, eu vou ter que me adaptar com uma série de regras, tá? Que na sociedade bauruense e brasileira não são aplicáveis. Então, por exemplo, eu vou ter que passar a comer com hashi, porque dependendo do restaurante não vai ter garfo e faca, tá? Porque lá eles se alimentam com hashi, tá? Fora, nossa gente, são de imensas regras sociais, tá? Eu sempre falo, tá? Vocês estão cansados de ouvir do exemplo da Argentina, que foi onde eu morei, tá? Morei durante 6 meses na Argentina e lá é muito comum, todo mundo conhece chimarrão, tá? Lá eles chamam de mate, eles não chamam de chimarrão, tá? Mas é o chimarrão, tá? E ele tem um canudo, você toma através do canudo. E lá é muito comum, assim, todo mundo faz, compartilhar o chimarrão, compartilhar o mate.
Então, imagina que você está tomando água na sua garrafinha, tá? Você compartilha a sua garrafinha com todo mundo. Então, todo mundo coloca a boca na sua garrafinha, tá? Marina! Tô até vendo a reação de algumas pessoas. Consigo visualizar. Sim, gente, é um fato social, é algo comum lá. Ai, mas você compartilha com quem você não conhece? Sim. Então, você tá no meio da aula, tá? Às vezes você não conhece todo mundo da turma, só que a sua garrafinha tá rodando aí. Tudo bem? É super comum, é um fato social, tá? E para eu entrar nessa sociedade, eu tive que absorver esse fato social, tá? Eu tive que entender e eu tive que passar a respeitar esse fato social, tudo bem? Então tá bom. A gente vai categorizar os fatos sociais, meus amores, em normais, saudáveis e patológicos, doentios, tá? Vou falar o que é normal e o que é patológico, tá? Os normais são gerais, ou seja, eles são sempre vistos, visualizados na sociedade, tá? Já os patológicos são transitórios ou excepcionais, eles acontecem durante um momento só, depois eles somem, tudo bem? Então, vamos pensar um fato social que é normal, utilizar calça jeans, tá? Utilizar roupa, utilizar sapato. Um fato social patológico, deixa eu pensar, gente, preciso pensar. Já sei, fumar em ambientes fechados. Durante muito tempo, tá? Foi comum. Hoje é totalmente excepcional. Se tem alguém fumando em local fechado, tá? É essa pessoa que não tá seguindo a regra. Tudo bem? Sim? Ok? Então vamos seguir. Além disso, meus amores, o Durkheim, ele vai se debruçar, ele vai dar uma atenção especial nos seus estudos sobre a questão do suicídio, tá? Sim, o suicídio é o ato de se matar, tá, gente? E ele vai categorizar o suicídio em 3 formas, tá? A primeira forma é o altruísta, que eu vou explicar o que é, tá? A segunda forma é o egoísta. E a terceira forma é o anômico, que está no outro slide. Então, todos os suicídios, eles vão se caracterizar em pelo menos uma categoria dessas, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro ver o altruísta. É quando a pessoa retira a sua própria vida em nome da sociedade. Então, a gente fala que o suicídio altruísta é quando o indivíduo, é quando a pessoa, ela está muito conectada com a sociedade, tudo bem? Então, exemplos de um suicídio altruísta. Os kamikazes na Segunda Guerra, tá? Que eles entravam nos aviões e eles morriam na queda dos aviões para matar, tá? Os homens e as mulheres bombas, tá? Que eles morrem por causa de uma causa. São pessoas que morrem por causa da sociedade delas, tudo bem? Aí nós temos o egoísta, que é o que nós estamos mais acostumados, tá? É quando o indivíduo retira a vida por não se encaixar, tá? E ele retira a vida por se sentir ou superior, tá? Ou inferior, faltou o inferior, tá? Ou ele se acha muito bom para a sociedade, ou ele se acha muito ruim para a sociedade. Então, o egoísta é quando o indivíduo, a pessoa retira a sua vida porque ele não se encaixa na sociedade. Ou ele se acha muito bom para a sociedade, ou ele se acha muito ruim para a sociedade. Tudo bem? E aí a gente entra no anômico, que é quando esses indivíduos retiram a vida devido ao caos social, tá? Então tá um momento de muito caos, de muita confusão, de muita incerteza, e esses indivíduos começam a retirar a vida devido a essa incerteza. Isso a gente chama de anomia social. A anomia social, meus amores, aconteceu em alguns momentos da história, tá? Então, quando a gente analisa, por exemplo, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, onde de um dia para o outro pessoas ficaram extremamente pobres, elas retiraram a vida delas, elas se mataram por causa dessa situação, tá? Quando houve o congelamento das contas bancárias aqui no Brasil também, muitas pessoas retiraram a vida, tá? Por causa dessa anomia, por causa desse caos social. Então, é normal
em momentos de muito caos, muita insegurança, muita instabilidade social, onde a sociedade está muito instável, tá? Que algumas pessoas tendem a retirar a sua vida, tendem a se suicidar devido a essa incerteza, tá? É muito comum. Nós estamos vivendo um momento de muito caos social, tá? Tudo bem, meus amores? Sim, são os momentos onde a sociedade ela não tá equilibrada, ela tá em extenso desequilíbrio. É normal, tá, gente? Nenhuma sociedade, tá? Nenhum país vai ser 100% equilibrado a história inteira, tá? Momentos de instabilidade são comuns e eles vão acontecer sempre. Tudo bem? Então são essas 3 formas de suicídio. Tudo bem? Sim. E a gente vai chegando na última etapa do Durkheim, que é a consciência. O Durkheim também analisa as consciências. E ele fala que tem uma consciência coletiva, que todos nós temos uma consciência coletiva e uma consciência individual. Tudo bem? Vou falar primeiro da consciência coletiva. A consciência coletiva não depende da vontade do indivíduo, ou seja, não depende do que você pensa, você já nasce e você é criado com essa consciência. Tudo bem? Então, por que vocês usam roupa? Porque vocês usam, tá? Isso é uma consciência, isso é um fato social. Ele se aplica a você e você em nenhum momento você para pensar sobre isso, você questiona isso, você só vive, tá? Isso é uma consciência coletiva. E a consciência individual, para o Durkheim, ela está em segundo plano. Então, a consciência coletiva para o Durkheim sempre vai falar mais alto, sempre vai ser mais importante. E a consciência coletiva revela a moral da sociedade, tá? Então, vamos lá. A consciência individual é a consciência dos seus atos, tá? Então, são coisas que você para e pensa. Então, por exemplo, vamos usar um tema que extrapola muito a consciência, tanto coletiva quanto individual. A questão da traição, tá? Você trair seu companheiro ou a sua companheira. Dependendo, qual a consciência coletiva, tá? A consciência coletiva que não se deve trair. Porém, em alguns casos, a consciência individual fala mais alto que a consciência coletiva, tá? Então, a consciência individual vai lá e fala, não, pode trair. Ok? Então, tem momentos e tem algumas situações que as consciências, elas vão se chocar. Ok? Mas, na maioria dos casos, a consciência coletiva ganha, tá? A consciência coletiva, meus amores, ela vai dizer muito sobre a moral. O que é moral mesmo? O certo e o errado pela sociedade, tá? Então, vamos lá. A nossa consciência coletiva permite, e para a nossa consciência coletiva está tudo bem comer carne, tá? Então, para a moral da nossa sociedade, não tem problema nenhum comer carne, tá? Se a gente for para outras sociedades, a consciência coletiva não permite comer carne, ok? São sociedades onde moralmente está errado comer carne. Tudo bem? Então, a nossa consciência coletiva, ela dita, sim, muito dos nossos costumes e dos nossos comportamentos. Desde os mais simples, tá? Até usar calças, até, por exemplo, o casamento monogâmico, tá? A nossa consciência coletiva, tá? O pensar coletivo fala que nós temos que ter um casamento monogâmico entre 2 pessoas e essas pessoas se relacionam apenas entre si, tá? Em outras sociedades, o casamento monogâmico não tem nem que existir. Nem existe esse conceito de casamento. Tudo bem, meus amores? Sim, eu sei que é muita coisa, tá? Mas sempre pensam nos exemplos. Os exemplos facilitam muito pra gente para entendermos toda a teoria. Meus amores, por hoje é só, tá? Finalizo o Durkheim aqui com vocês. Na próxima aula é Weber, tá? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo muito carinhoso no coração de vocês. Estou com saudades e logo, logo a gente tá junto. Tá bom? Tá cada vez mais perto a nossa retomada. Um beijo e até a próxima!